Whisky Review. Hoje para vocês, The Dog's Bollock número 2. Um whisky cheio de história, cheio de marra, cheio de coisa bacana, que eu vou contar para vocês algo que vocês não vão acreditar que aconteceu com o mercado escocês e brasileiro envolvendo esse whisky que foi desenvolvido entre a destilaria Lamas e o influencer Maurício Porto do blog O Cão Engarrafado. Vem comigo! Meus amigos, enquanto eu vou servindo The Dog's Bollock 2 aqui na nossa taça de degustação, lembro vocês que toda vez que eu solto o vídeo no canal tem promoção de whisky. Mas no dia de hoje eu quero lembrar algo mais importante para vocês, gente. Neste mês que está vindo, nós teremos muitas promoções especiais. E eu te convido do fundo do coração a entrar nos grupos de promoção aqui do canal que fica na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Você vai perder uma enxurrada de coisa boa e barata. E a gente solta a promoção assim com bastante frequência. A gente solta todo tipo de bebida também nos grupos de promoção. Vale a pena acompanhar. É o meu convite máximo. É importante, vocês vão ver o que vocês vão perder caso vocês não estejam conosco. É de graça. Entre nos grupos de promoção que vale a pena, tá bom? Gente, Lamas, junto com Maurício Porto, Cão Engarrafado, desenvolveram um whisky chamado The Dog's Bollock. Esse whisky, vou falar um pouquinho sobre a maturação, depois vou contar uma parte engraçada. Esse whisky, ele é uma espécie de honraria aos primeiros whiskies desenvolvidos entre essa parceria da Lamas e o Maurício Porto. Além do blog O Cão Engarrafado, ele também é o proprietário do Bar Caledônia. E ele é um whisky, então, com 80% de cevada turfada e 20% de cevada normal na sua composição. Então, um destilado turfado. Um outro fato sobre acabamento, ele foi então maturado em barril ex-bourbon e depois ele foi finalizado em barris que foram preparados com vinho moscatel nacional. Então é barril de carvalho americano, eles colocaram um moscatel dentro para preparar o barril, tiraram o moscatel e daí colocaram o whisky dentro. Exatamente como a indústria do whisky faz lá com os barris ex-vinho Xerez na Espanha, mesma coisa. Agora, a parte engraçada, este produto teoricamente seria o whisky Caledônia 5, mas por causa de uma empresa que eu acho que falta bom senso, eu acho que por causa de uma companhia que simplesmente, sabe, não pensa muito bem, ou então é extremamente protecionista, eles tiveram que mudar o nome do whisky Caledônia para The Dog's Bollock. Por quê? Porque existe um whisky chamado Endredauer Caledônia 12 anos, tá aí a foto para vocês verem, e os donos da marca, que é basicamente a Pernod, quiseram mover uma ação contra a destilaria e contra os criadores do whisky Caledônia Nacional. O whisky Caledônia Nacional tinha aquele nome por causa do Bar Caledônia de São Paulo, que é um sucesso, que ganhou o melhor bar do Brasil. Ponto final, parabéns Maurício, você bateu a pau. Por causa disso. Para não arrumar encrenca e também visto que os lotes de Caledônia já tinham acabado, eles resolveram trocar o nome do whisky e chamar The Dog's Bollock. O que significa The Dog's Bollock? As bolas do cachorro. Ponto. Tradução literal. Entretanto, o significado da expressão The Dog's Bollock lá no Reino Unido significa bom pra caramba. Só que no palavrear chulo. É como se nós falássemos pica das galáxias. É como se nós, The Dog's Bollock, é pica das galáxias para eles. Na tradução literal é esquisito. Pô, as bolas do cachorro para eles significa que é bom pra caramba. Se você pegar literalmente pi, espera um pouco, k das galáxias, literalmente não faz sentido. Mas para nós brasileiros, nós sabemos que algo pica das galáxias é bom pra caramba. Eis que então eles resolveram nomear o Caledônia Antigo como pica das galáxias, The Dog's Bollock. Detalhe, eles fizeram isso, colocaram o nome do whisky The Dog's Bollock, e eles mandaram o whisky para Jim Murray, o britânico,
avaliar os whiskies. Quando ele viu o nome, ele chorou dando risada, entendeu? E ele, obviamente, que deveria saber o motivo pelo qual saiu de Caledônia para o Pica das Galáxias. Meio que foi assim um tapa de luva de pelica na cara dos idiotas que quiseram arrumar encrenca com eles por causa do whisky Caledônia, que na verdade fazia menção ao bar Caledônia e nada a ver com o whisky Endredauer 12 anos Caledônia, que os caras queriam encher o... Vocês sabem o que. E agora nós vamos para a avaliação sensorial. Já falei para vocês então qual foi a maturação, 46% alcoólico e sem corante. Um whisky com dourado bem vívido, pouquinho caramelo e que escorre no copo de forma extremamente untuosa, um whisky grosso e estúpido, do jeito que a gente gosta, obviamente. Este, na verdade, é o segundo whisky verdadeiramente turfado. Gente, isso daqui não é um whisky defumado como Nimbus. Eles usaram cevada turfada de verdade. Então esse aqui é o segundo whisky turfado lançado pela destilaria Lamas, sendo o primeiro deles o The Dog's Bollock original e agora o segundo deles o The Dog's Bollock número 2 aqui. Lembrando, 80% de cevada turfada e a destilaria diz que foi utilizado aí uma cevada com mais ou menos 40 ppm de fenol. Entretanto, que o que a gente percebe aqui no copo é um pouquinho diferente. Quero deixar um alerta também à destilaria. Agora que estou conversando com a destilaria, estou conversando também com o Maurício Porto. Gente, é sério, é material audiovisual. Fica complicado mostrar essa garrafinha para o pessoal ter uma noção do produto. Mesmo a destilaria tendo sido cuidadosíssima, fizeram um box maravilhoso, obrigado, gente. Veio com uma cartilha muito legal também, show de bola, explicando, cheio de honraria, e eu fico muito honrado sim. Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, olha que cuidado bacana. Mesmo com isso tudo, pessoal, que é perfeito e maravilhoso, e eu agradeço, como é material audiovisual, se você tivesse, por exemplo, a garrafa em mãos com caixa, as pessoas conseguiriam ver melhor, fazer talvez até uma tomada de vídeo para as pessoas verem a garrafa, etc e tal. Então é uma crítica que eu tenho, e essa crítica não serve somente a Lamas. Essa crítica também serve a Union, que eu não fiz os últimos lançamentos da Union porque com isso daqui não dá. Sendo bem honesto, é complicado. A Thierry Matu está fazendo da Lamas. É a primeira vez que a Lamas faz isso comigo. E a Lamas, no geral, manda as garrafas, tá? Então, estou fazendo, mas é a primeira vez. A Union, fique tranquilo que a Union também mandou as garrafas já pra gente fazer os demais reviews, tá, gente? Mas é só um alertinho aí pro pessoal, para a indústria, que material audiovisual ficaria um pouquinho melhor utilizando, então, das garrafas, tá bom, gente? Pessoal, no olfato pra vocês, The Dog's Bollock número 2. Vamos nessa. Pessoal, no olfato, ele é um whisky muito diferente. E este whisky é aquele whisky que vai pegar os haters da destilaria Lamas e vai fazer eles morderem a língua. Esse é o momento em que a destilaria Lamas olha para quem não gosta de Lamas e fala: me desculpa, gente, o nível aqui subiu demais. Provavelmente este whisky deve ser um whisky de nova safra da destilaria. A destilaria, quando surgiu no mercado, a gente fez review. E naquele período em que surgiu a destilaria, nós conversamos muito com o pessoal da destilaria. E nós falamos daquelas nuances que lembrava casca de pão, fermento de pão, um pouquinho de mosto, fermento, etc. Talvez por causa da turfa, este whisky ele não tem aquelas nuances de um produto artesanal. Esse whisky não tem aquelas nuances que remetem ao fermento, porque também ele é turfado, então dá uma boa camuflada. Isso é o primeiro fato interessante, e eu quero acreditar que isso aqui já seja um whisky de nova geração de destilaria, ou pelo menos boa parte dele é. Assim como aconteceu com a Union, que os produtos da Union mudaram muito, e eu vou ter que refazer o review de todos os whiskies da Lamas e todos os whiskies da Union,
Porque esses whiskies hoje não são iguais aos whiskies que a gente avaliou no passado. Fato importante para vocês. No olfato, o que mais se destaca nesse whisky são notas herbáceas que lembra campo, que lembra grama cortada, grama verde, que lembra inclusive folha verde macerada, mas principalmente lembra a lúpulo e alecrim. Então lembra a ervas amargas, junto de mel, junto de dulçor, junto de caramelo, um leve defumado, couro e amadeirado. É isso que vem, e é tão fácil de perceber isso, gente. Tem até um Liptus, inclusive. É tão fácil de perceber isso que eu nem precisei olhar minhas anotações. É muito na cara. O DNA não é turfado defumado no olfato. O DNA dele no olfato é um herbáceo de ervas amargas, de ervas diferentes, como, por exemplo, um lúpulo e alecrim. Isso é louco. Confesso para vocês que isso é louco. No paladar para vocês, The Dog's Bollock. Vamos lá. No paladar, tudo muda. Vou falar para vocês que as nuances vindas da finalização em barris de vinho moscatel são claríssimas. E são claríssimas porque você consegue perceber um dulçor vínico pesado, mas muito mais como dulçor. O que mais vem no paladar é aquela turfa que você não consegue encontrar direito. Ele é defumado no olfato também, tá, gente? Mas aquela turfa que no olfato tu não consegue pegar ela muito bem, ela vem legal no paladar. Vou dizer para vocês que no olfato ele tem 10% do defumado de um Talisker. Já no paladar, ele tem metade do defumado de um Talisker. Então assim, não é uma turfa pesada, brutal, não é uma turfa Talisker, que é bem perceptível, é uma turfa perceptível que me lembra o Beromac 10 anos. O Benromac, como o pessoal fala, 10 anos, ele não chega a ser tão poderoso quanto um Talisker, mas a turfa tá ali de forma visível. É a mesma pegada. No paladar, agora vem uma situação que é interessante. Ele é totalmente diferente no paladar se comparado com o olfato. Quer dizer, se você fosse jogar equilíbrio ou então relação buco-nasal, ela não tá legal, porque no olfato ele é um whisky, no paladar é totalmente diferente. No paladar é um whisky turfado, no paladar é um whisky muito doce, e no olfato ele é muito herbáceo. Tinha isso de pôr em conta? Na verdade não, gente. Na verdade isso te entrega mais surpresa. E digo mais, se você não tivesse assistido esse vídeo, você com certeza ia colocar no copo, tu ia cheirar e falar uma coisa. Quando tu colocasse na boca o uísque, tu ia falar, caraca, que coisa diferente. É isso que ia acontecer. Ia te surpreender. Por quê? Porque no paladar não tem nada a ver com o olfato. Ainda no paladar, muito doce. Eu consigo perceber um creme brulee no paladar. Além do creme brulee, um creme de baunilha. Consigo perceber toffee e caramelo. Um doce meio exacerbado, que daí vem esses cremes por causa do barril, então, de moscatel. A turfa, como falei, não é uma turfa pesada e ela também não é uma turfa Lafrogue, super medicinal. Eu acho que ela ficaria mais ou menos naquilo que é uma turfa Talisker, só que ela é mais doce do que uma turfa Talisker. Ele iria mais pro lado do Talisker da coisa, só que ele é muito mais rico, complexo, encorpado inclusive, do que o Talisker no paladar. Ele é interessante, gente. Couro, avelã, tu vai perceber também, e tu vai perceber também, aí um pouquinho mais leve, essas notas herbáceas pesadas dessas ervas amargas. Mas no paladar ele é turfado. Ponto. Tu vai falar, sim, é turfado. Novamente também no paladar, um quesinho de um Liptus, um mentol, que é legal. Eu vou te falar que é uma coisa diferente e interessante. Notas de finalização de Dog's Bollock. Parabéns, destilaria. Isso daqui vai quebrar os haters. Eles vão comprar e vão falar, putz, cara, Lamas tá numa evolução brutal. Parabéns, Lamas, parabéns, Márcio, parabéns, Maurício, parabéns, Lu, parabéns a todo mundo lá da destilaria. Porque, ó, gente, esse whisky ficou muito legal. E em breve nós vamos ter lançamento também do Thierry, vocês se preparem. Vamos lá. Finaliza. Pouco picante, muito doce com creme brulee, cremes de baunilha, um pouquinho de coco, inclusive cocada, coco queimado.
a turfa, mas um fato, vocês vão perceber, ele é um whisky jovem, então ele dá uma esquentada na boca, ele é um pouco picante, ele é um pouco rebelde, ele é um whisky jovem. Mais um motivo que me faz crer que talvez seja um whisky de nova geração de destilaria. Uma finalização média a longa, porque o turfado realmente acaba te dando uma finalização mais longa, só que ele não dá só turfa. Na finalização, ele dá o amadeirado, ele dá o couro, ele entrega o doce, o creme brulee, o caramelo, ele entrega mais nessa finalização. Então é uma finalização rica e puxada média e longa. Confesso para vocês, eu gostei demais do whisky. E Lamas, estou esperando a garrafa. Vou secar essa, mas eu quero pelo menos uma para comprar e ter e uma para beber, tá bom? Gente, se curtiram o vídeo, se inscrevam. Se curtiram o vídeo, deixe teu like, nossa moeda de troca. Se curtiram o vídeo, pondere também ser membro desse canal. Nós estamos apelando a vocês. Sejam membro, ajude esse canal a seguir informando. E sendo membro do canal, além de você ter um monte de benefício, com material exclusivo, um monte de promoção, um monte de atividade, etc e tal, até fornecedor exclusivo que vai te dar acesso a coisas inacessíveis no Brasil, você também vai ajudar essa proposta, esse projeto a se manter vivo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.